muito boa tarde a todos. O meu nome é Inês Castanheira, eu estou aqui em representação do Bairro dos Livros para, de alguma maneira, fazer aqui uma apresentação do que vai ser esta sessão e passar a palavra aos meus ilustres colegas de mesa que conhecerão muito bem. E que na verdade carecem não carecem de apresentação, mas aqui eu vou fazer uma brevíssima apresentação de cada um, e depois gostava de dizer só 2 ou 3 coisas para começarmos esta conversa. Comigo tenho o professor Alexandre Quintanilha, biofísico, deputado da Assembleia da República, Margarida Gama Carvalho, professora de Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Maria João Fonseca, diretora do Centro de Ciência Viva, Galeria da Biodiversidade da Universidade do Porto, e também Ariana Dantas, violinista da Casa da Música, professora no Conservatório de Música do Porto e no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e dinamizadora cultural. Não vou poupar-vos à leitura do que são os tópicos desta conversa, mas gostava de, se me permitem, dizer aqui 2 ou 3 coisas que quando a Bárbara, que teve aqui a gentileza de nos convidar ao Bairro dos Livros para estar presente nesta mesa, nos falou sobre o que era este debate, quais eram os objetivos desta pequena conversa, algumas ideias que foram conversadas dentro do Bairro dos Livros. Primeiro, acho que era a primeira ideia que nos surge é que os debates são muito importantes. Isto parece uma daquelas verdades de lá Alice, mas são cada vez mais, e era sobre isso que estávamos a conversar também lá fora, um bocadinho de forma informal. Nós estamos num mundo em que estamos cada vez mais isolados, e embora a palavra isolamento agora apareça na conversa diária, no cotidiano, é uma palavra excessivamente mediatizada talvez, a verdade é que isso acontece-nos, estamos cada vez mais isolados, por força também da pandemia e da forma como a nossa sociedade se organiza, mas também porque estamos cada vez menos habituados ao confronto com o outro e com o outro que é um bocadinho diferente de nós, e portanto estamos de alguma maneira imunes ou em processo de ficarmos imunizados em relação ao outro que não seja parecido connosco, e portanto e isso é péssimo sob todos os aspectos, inclusivamente nas pesquisas que nós fazemos. A tecnologia está tão evoluída que cada vez mais aquilo que o Google nos devolve é mais daquilo que nós já temos e daquilo que nós já sabemos. Isso é muito confortável, mas muito pouco divertido e o desafio é cada vez menor. Se juntarmos a isto praticamente 2 anos de isolamento em pandemia e em confinamento e em que temos menos contacto com os nossos colegas de trabalho e com os colegas da escola e com as pessoas com quem dialogamos e que nos confrontam com realidades diferentes das nossas, pois então os debates são cada vez mais importantes, porque é aqui que nós nos deixamos contagiar, nos deixamos contaminar pelas ideias dos outros. E isto, ainda por cima, numa sociedade em que somos cada vez mais especialistas em coisas, não é? Hiper especialistas. Nós sabemos muito bem desta nossa realidade e muito pouco de outras áreas com as quais não trabalhamos. O que não parecendo tem tudo a ver com aquilo que estamos aqui a falar hoje, que é se calhar por isso é que cada vez mais conversamos no nosso dia-a-dia sobre a necessidade de cruzar fronteiras, como da cultura e da ciência, por exemplo, como da arte e da ciência. Isto acontece se calhar porque nós sentimos essa necessidade de nos misturarmos mais e de nos desafiarmos mais. Gostava de lhes dizer outra coisa também, porque também foi uma reflexão que fizemos internamente no Bairro dos Livros sobre isto recentemente, que é às vezes sairmos fora da nossa bolha, irmos à procura não da resposta necessariamente, mas de algum reconhecimento, de alguma distância por força de nos afastarmos daquilo que já conhecemos
Ajuda-nos também a olhar para aquilo que estamos a viver. Nós recentemente fizemos esse exercício e baseamos-nos na lógica da Susan Sontag, que tem um ensaio espetacular em que fala sobre a doença como metáfora. E nós fizemos um exercício que foi recuar 100 anos, 100 e poucos anos, e perceber o que é que os escritores, o que é que os artistas escreveram sobre a pandemia, sobre as pandemias dos seus tempos, não é? E isso trouxe-nos, claro, uma satisfação enorme, porque de repente sentimos que reconhecemos aquela realidade e que isto já aconteceu antes e portanto há alguma tranquilidade, mas ao mesmo tempo proporcionou-nos um conforto que só a arte proporciona, só a cultura proporciona, que é essa identificação com o que o outro sentiu, com o que já aconteceu antes, e portanto a arte ajuda-nos a criar aqui esta... se a arte depois daí passa a ser uma ferramenta, um instrumento da ciência, eu própria tenho alguma dificuldade com essa expressão, isso causa-me algumas dificuldades, mas percebo que o debate e que a conversa é importante e é interessante. E portanto, no fundo era um bocadinho isto que queria dizer, gostava que falassem um bocadinho, um de cada vez, sobre, se calhar começava aqui pelo professor Alexandre Quintanilha, porque acho que ele nos vai lançar pistas para outras conversas, e eu sei que a Bárbara nos encomendou um poema, mas vai ser no final, só para fechar. Bem, muito boa tarde. Primeiro cumprimentar os meus parceiras de mesa, agradecer o convite para estar aqui convosco, e eu acho que eu gostava de começar por dizer uma coisa que eu há muito tempo que penso e que à medida que os anos vão passando estou cada vez mais convencido, que é o facto de que nós, acho que todos nós reconhecemos que a curiosidade e a imaginação, esta coisa de nós fazermos perguntas novas, perguntas às vezes um bocadinho fora da caixa, perguntas que até nós próprios nem sabíamos que queríamos fazer. Portanto, a curiosidade, o desejo de saber, de conhecer outras coisas. E por outro lado, a imaginação, a nossa capacidade de arranjar formas de responder a essas perguntas e que têm muitas formas diferentes, quer dizer, as pessoas nas ciências naturais chamam isso hipóteses ou teoremas, ou as pessoas nas ciências sociais chamam isso narrativas, nas humanidades chamamos histórias, chamamos mitos. Essas respostas que nós damos estão, no fundo, na base de tudo o que eu acho que se pode chamar criatividade e inovação. São as perguntas, é aquilo que deixamos de perceber, ou aquilo que ainda não percebemos sobre nós próprios, sobre o mundo em que nós vivemos, e que as pessoas novas que conhecemos, as situações novas que vivemos, fazem-nos fazer perguntas, e todos nós temos formas de responder a essas perguntas de maneiras diferentes. Os escritores escrevem poemas, escrevem histórias, os músicos criam sinfonias e tocam música para nos deslumbrar, os cientistas vão a outras áreas de conhecimento, às vezes à procura de inspiração para aquilo que querem fazer, e portanto esta ideia de que a curiosidade e a imaginação são a base de tudo aquilo que é criatividade e tudo aquilo que é inovação, para mim são quase incontestáveis, não é? E pode ser na jardinagem, pode ser na cozinha, pode ser nas relações humanas, pode ser na biologia, em todos os domínios. Mas o que eu também gostava de vos dizer e transmitir é que isto não foi sempre assim, quer dizer, nós nem sempre, na história, nos 2000 anos, nós temos uma história escrita há mais, há 5, há 6 mil anos, mas nos últimos 2000 anos isto não foi sempre assim, não é? Quer dizer, nós até ao século XIII, mais ou menos, desde o século zero, se quiserem, até o século XIII, a curiosidade e a imaginação eram sistematicamente
castigadas. Não é? A história mais antiga que as conhece é a do Adão e Eva. Não é? A Eva tinha curiosidade, queria comer o fruto da árvore do conhecimento, não é? Aquela era proibida de o fazer, e o coitadinho do Adão, que tinha, a culpa é sempre delas, não é? E portanto o Adão também comeu o fruto da árvore do conhecimento e foram expulsos do paraíso. Há coisa pior a acontecer a alguém de ser expulso do paraíso. Isto é uma história antiquíssima. Aliás, é uma história que existe até antes do cristianismo, não é uma história que tem a sua origem. Mas muitas outras histórias. O Prometeu, que roubou o fogo aos deuses para dar ao homem, é amarrado a uma rocha e vem uma águia comer o fígado todos os dias. A Pandora abre a caixa e saem os maus todos da terra. O Orfeu olha para trás para ver onde é que está a Eurídice e ela transforma-se em sal. O Ícaro quer voar mais alto e a cera derrete e ele cai e morre. E, portanto, a quantidade de histórias, isto são histórias, são mitos, são histórias que eram contadas, que era quase sistematicamente para castigar aquilo que era a curiosidade e a imaginação. E o próprio Santo Agostinho, que é um gigante do pensamento universal, também ele próprio achava que a curiosidade era a pior das características dos seres humanos. Não? Era a coisa que tinha que ser combatida no processo. E é curioso, porque ele é um gigante e tem coisas fabulosas e depois tem esta falha, no meu entender, meu visitar era assim. E leva tempo, a partir do século XIII, para que isto mude, para a pouco e pouco, não é? Vai-se mudando. Começaram a achar que primeiro era, até o Camões, tem o velho do Restelo, não é? Toda a gente conhece. Os portugueses são arrogantes, querem conhecer o mundo, vão-lhe acontecer coisas horrorosas e vocês todos leram os Lusíadas, espero mesmo. Não sei se ainda faz parte do currículo, mas o velho do Restelo é uma personagem famosa na nossa história. E é só a partir do século XVII e XVIII é que, com pessoas como o Goethe, como o Kant, como o Jefferson, é que dizem, não, a curiosidade é a coisa mais maravilhosa que a gente tem. A gente, aliás, começa. Eu, quando tinha 4 anos, peguei num clipe metálico e a primeira coisa que fiz foi pôr fixe, que é para ver o que é que acontecia. É claro que a minha mãe quase que teve um colapso. Eu não morri, mas é isso, é curiosidade, a gente mexe em tudo, quer saber. Eu gostava de falar, hoje também há um bocadinho esta ideia de que se calhar não é tanto o conhecimento que é perigoso, mas é aquilo que a gente faz com o conhecimento. Não é? As aplicações do conhecimento é que podem ser perigosas, a energia nuclear para fazer bombas atómicas, a engenharia genética que pode também assustar alguns e pode fascinar outros, mas a curiosidade e a imaginação não deixaram de ser estimulados por nós, acho que é a função principal da educação. Deixem-me contar uma história, se tiver tempo, 2 histórias pequeninas, para mostrar a importância da interação entre domínios do conhecimento diferentes. Que é uma história que alguns já me ouviram falar não sei se já me ouviram no passado, mas que é a história do Frankenstein. O Frankenstein é uma criatura, não, o Frankenstein é o médico, é o nome do médico, é o Dr. Frankenstein, que muitos se calhar já viram o filme do Dr. Frankenstein, mas o filme tem pouco a ver com o livro. O Dr. Frankenstein cria uma criatura, aliás chama-se a criatura, que é feita de bocados de seres humanos, ele cose-os e depois dá vida àquele ser, àquela criatura. E como é que ele dá vida à criatura? Por uma enorme descarga elétrica. E de repente ele começa a viver. O que a maior parte das pessoas não sabe é que isto é uma história feita por uma jovem que tem 19 anos, a Mary Shelley. É uma história absolutamente fabulosa para aqueles que ainda não leram. O livro não é muito longo e vale a pena nas férias de Natal lerem. E a mensagem do livro é muito mais interessante do que a do filme. Porque a mensagem do livro desta jovem de 19 anos é que esta criatura torna-se violenta, porque ela é violenta, torna-se violenta, não é por ser feita de bocados,
isto não é uma crítica da imaginação. A criatura torna-se violenta porque a criatura pede ao seu criador, ao Dr. Frankenstein, que faça uma outra criatura, mais uma, para que ela se possa apaixonar, possa ter alguém com quem se relacionar, ter um outro que possa servir de forma de ligação, porque não consegue ligação com mais nada. Vindo isto de uma miúda de 19 anos, eu acho que é uma mensagem lindíssima da importância de nós termos uma outra pessoa com quem, ou várias, com quem nos possamos ligar. Mas o que é fascinante é que a razão pela qual a vida é dada por um grande choque elétrico é porque foi, provavelmente, 1 ano ou 2 antes dela escrever esta história, que ela foi assistir a experiências de física na Royal Society em Londres, onde pela primeira vez estavam a estudar as propriedades da eletricidade. E uma das experiências que ela viu, que às vezes nas nossas escolas se fazia antigamente, era com pernas de rã, separadas da rã, e que a gente dava um choque elétrico e a perna fazia assim. E, portanto, ela ficou com a ideia de que era a eletricidade que dava vida às coisas que já não tinham vida, mas passavam a ter vida. E, portanto, esta noção de que foi buscar uma ideia às coisas mais atuais que estavam a fazer naquela altura, através de aulas para o público em geral, que nós já não fazemos, infelizmente. Era muito útil que fizéssemos. Ela tem esta ideia de criar uma criatura com bocados, aliás, os bocados também vêm dela ter passado por Espanha, ter visto os corpos da guerra franco-espanhola partidos e pendurados nas árvores, e ela fez muita impressão, e portanto isto é uma história clássica. Outra história, depois calma. O Camões tem esta figura do velho Restelo, que é uma figura que é a tal figura do castigo, da arrogância dos portugueses, quererem ir conhecer o mundo. Isto era, e ele diz que vão acontecer coisas horríveis das viagens, e acontecem. Os cantos a seguir, para aqueles que leram e que ainda se lembram, acontecem coisas horríveis nos cantos a seguir. E é também a mesma pessoa, Camões, que escreve o prefácio de um livro absolutamente fabuloso sobre plantas medicinais, escritos por um homem chamado Garcia de Horta, vocês também provavelmente já ouviram falar, e que estava a fazer ciência experimental, ele estava a testar as propriedades medicinais de plantas na Índia 100 anos antes do Galileu. E a gente ensina muitas vezes que o Galileu é o primeiro cientista experimental do mundo. E em muitas, se calhar, de forma mais concreta, se calhar é um dos primeiros. O Garcia da Horta estava a fazer ciência experimental 100 anos antes e não foi queimado pela Inquisição porque não o apanharam, mas apanharam a irmã e a irmã foi queimada pela Inquisição em Portugal. Mas o que eu queria, a razão por trazer o Camões aqui é porque ele, por um lado, escreve sobre o velho do Restelo e, por outro lado, faz o prefácio do primeiro livro de experimentação de plantas medicinais, elogiando de uma forma extraordinária o Garcia de Horta. E a grande maioria das pessoas não sabe que o primeiro poema do Camões é precisamente o prefácio do livro do Garcia de Horta. Quem é que sabia? O primeiro poema que o Camões... Sabem quem é o Camões? O primeiro poema que o Camões escreveu foi o prefácio do livro do Garcia de Horta sobre plantas medicinais. E, portanto, os grandes génios vão buscar-se coisas a sítios diferentes para construir as suas narrativas. E temos muitas outras histórias, mas fica por mais tarde. Obrigado. Então, vamos continuar. Eu há um bocadinho fiz uma provocação.
andei aqui para este lado, que era por causa desta ideia de se a arte é instrumento da ciência, para comunicar ciência especificamente. Portanto, essa é uma provocação para mim. Portanto, é uma provocação, literal. Eu acho que por vezes sim, é verdade. Tirar a máscara? Exato. Portanto, antes de mais, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Eu queria cumprimentar naturalmente toda a gente e pegar nessa provocação e pegar também nas palavras do professor. A arte às vezes é um instrumento da ciência, como a ciência também se pode tornar um instrumento da arte. A ciência por vezes é fonte de inspiração, a natureza, na sua vertente mais pura, sempre serviu de fonte de inspiração, acho que sim, e sempre serviu de inspiração à arte. Portanto, eu acho que e o título desta sessão é absolutamente deslumbrante também nesse aspecto, porque reflete simultaneamente os encontros e os desencontros que se podem estabelecer entre estas duas áreas disciplinares, que ilustram apenas duas formas de nós nos relacionarmos com a realidade e com a natureza. Há muitas outras. Portanto, pegando naquilo que o professor referiu, a imaginação e a criatividade e a curiosidade, nós quando pensamos, e eu vou-vos trazer a experiência da Universidade do Porto, naturalmente, na sua vertente cultural, mas especificamente no seu grande projeto museológico, a construção do Museu da Universidade, que começa, e vou-me referir particularmente ao Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, e dentro dele a Galeria da Biodiversidade, que sendo um centro de ciência viva, portanto um espaço que nós conseguimos normalmente imaginar como um espaço de comunicação de ciência vocacionado para um público mais jovem, mas não necessariamente, neste caso é simultaneamente um híbrido com um Museu de História Natural e da Ciência, com objetos científicos, com coleções científicas, e apresenta-se como um espaço de confluência e de diálogo entre arte, ciência, literatura. Portanto, eu diria que algo que nos caracteriza enquanto espécie é naturalmente a curiosidade. E a curiosidade é em si, se nós a isolarmos tudo mais e se a analisarmos enquanto característica, uma orientação positiva. É uma força motriz. Faz-nos questionar, faz-nos interrogar acerca do que está à nossa volta, e isto é transversal. Pode ser apagado, sob o ponto de vista cultural, quando nos tentamos padronizar e homogeneizar, e aqui eu podia também fazer uma provocação mais relacionada com a área da formação e da educação, mas não vou fazer isso, pelo menos para já. Vamos ver como é que evolui este debate, mas a verdade é que é algo que nos caracteriza invariavelmente. A criatividade e a imaginação para dar resposta à nossa curiosidade surge de todas as áreas do conhecimento, da arte, da ciência, de todas as outras. E surge independentemente do nosso perfil e do nosso grau de especialização. Ou seja, eu juntava ao Goethe e ao Kant, Charles Darwin, Humboldt, portanto estou a puxar para os naturalistas, mas juntava também o meu primo Ricardo de 5 anos, que entrou para a pré-escola este ano e que é simultaneamente pôs o creep Eu não sei, mas ele faz algumas brincadeiras assim, é natural, e às vezes acontece à Pandora quando abre a caixa, a pessoa tem que ter algum tipo de controle, mas a verdade é que isto são características transversais, tal como é transversal, ou pelo menos como nós entendemos que é a existência de um contínuo na natureza. Somos nós que definimos limites àquilo que é, na realidade, ilimitado e contínuo. Portanto, todas estas barreiras que nós interpomos à realidade para a tentar perceber e para a tornar compatível com padrões que nos permitam interpretá-la são artificiais, são determinados por nós. E nós estávamos precisamente a falar disso antes de começarmos. Existiu uma altura, claro, em que a curiosidade foi abafada, depois outra altura em que nós vivíamos em harmonia com quase todas as áreas de conhecimento e que entendíamos o mundo como pleno e passível de diálogo e de discussão, independentemente das áreas. E depois, com esta evolução natural, que eu digo que é natural, começamos a tornar-nos mais especializados. Ora, a nossa vontade, neste caso em particular, e o investimento que tem sido feito pela Universidade do Porto, no âmbito da sua terceira missão, não é? Que é a aproximação aos públicos, e o professor também referiu as aulas que no passado estavam abertas a toda a comunidade e que nós agora tornamos cada vez mais restritas, mas continuamos a valorizar como estando abertas. Tem havido, efetivamente, um grande esforço, agora muito orientado pela professora Fátima Vieira, sim, no contexto deste projeto de promoção cultural, ou na realidade é mais intervenção cultural, porque supõe aqui uma ação e uma reação do público. A verdade é que faz parte, quando falamos em institucionalização da ciência, institucionalização da comunicação da ciência, mas também na forma como esta se liga com a arte, faz parte esta vontade de abrir à comunidade e de envolver o público. E por isso eu gostaria de pegar neste exemplo muito concreto daquilo que é um centro de ciência,
Centros de Ciência Viva em particular, mas que brinca com esta forma como as pessoas são naturalmente curiosas e incita a curiosidade mais do que dar respostas. E isto, não é, bebe muito da arte, bebe muito da literatura. Nós temos, pronto, não temos o Camões, mas temos Sofia de Melbrenner Anderson e temos uma relação direta quer com Sofia de Melbrenner Anderson, quer com Ruben Anderson Leitão, Ruben A. Portanto, o seu primo ensaísta é um pouco mais sério, mas absolutamente deslumbrante na forma como descreve o espaço. Ou seja, nós temos um património que está ligado à ciência, mas que tem múltiplas referências, neste caso à literatura, mas à arte também. Não sei, naturalmente acredito que conheçam um espaço e ele é deslumbrante só por si. E a forma como nós desenvolvemos uma estratégia de comunicação e estamos a testar no projeto coordenado pelo professor Monteiro, aquilo que nós fazemos é precisamente comunicar ciência e conceitos de ciência, apresentando-nos como uma viagem através da vida. Todos nós experienciamos a vida, somos seres vivos, somos seres humanos, temos uma curiosidade naturalmente e depois servimos das ferramentas que temos ao nosso dispor para interpretar esta realidade, partilhar o nosto entusiasmo, comunicar uns com os outros. Às vezes os temas estão relacionados com ciência, mas a forma como nós o fazemos, neste projeto em particular, recorre muito a este spark, a esta faísca, incitar a curiosidade. Mais do que apresentarmos conteúdos científicos e trabalhar esses conteúdos com recurso a ferramentas que são mais características do raciocínio científico e de todas essas áreas, o que nós fazemos é tentar encontrar uma linguagem que possa ser o mais universal possível. E agora isto também tem um caráter de provocação, que é a estética e a beleza. Nós sabemos que a beleza é determinada culturalmente, obedece a certos padrões, ela própria evolui. Mas a verdade é que nós, enquanto seres humanos, reagimos, e isto também é quase inato, de formas que podem variar, mas que no seu âmago são bastante semelhantes. Há beleza mesmo que não consigamos explicar. E a arte aqui ajuda-nos. A arte ajuda-nos muito nesta vertente, a música ajuda-nos muito nesta vertente. Nós apreciamos o que é belo, seja pela repetição de um padrão, seja por uma melodia, seja o que for, nós conseguimos identificar-nos e emocionar-nos com o que estamos a ver. E nessa medida, a arte muitas vezes dá-nos uma solução para nos tornarmos mais receptivos a uma aprendizagem, a um conhecimento, que pode advir de uma área científica ou não. Portanto, respondendo à pergunta, e sem me alongar, porque tenho a certeza que teremos oportunidade de voltar a falar, o que eu queria dizer é que não entendo a arte, e acho que não devemos fazer como um instrumento de comunicação de ciência, como também não encontro na ciência meramente uma inspiração para a arte. Acho que são áreas que devem ser convocadas para nós nos conseguirmos relacionar com o mundo e uns com os outros. A resposta seria neste sentido. Há esta coisa de que não conseguimos entender muitas vezes, não conseguimos entender a arte e não conseguimos entender muitas vezes a ciência sem recorrermos a uma metáfora, não é? É uma coisa tão, esse sentido... E é bom que tenha pegado na ideia da metáfora porque, por exemplo, eu, claro, queria já convidar todos os presentes, quem nos está a acompanhar em casa e mais tarde, quem possa ter acesso a esta sessão, a visitar a Galeria da Biodiversidade do Museu Naturalmente, precisamente porque nós pegamos nessa ideia da metáfora, a simplificação, um pouco como as equações da química, como as melodias, nós pegamos numa ideia simplificada e apresentamos-la para que depois as pessoas a possam interpretar e trabalhar e que fiquem, lá está, é a ideia da curiosidade, com mais perguntas do que aquelas que tinham originalmente, porque é isto que nos faz querer saber sempre mais. E essa é a nossa missão, estamos um pouco mais livres de regras e de normas que determinam outros tipos de comunicação, que é obviamente também necessária, mas isso é algo que nos faz ficar também deslumbrados com esta possibilidade de recorrer a todas estas ferramentas para comunicar, neste caso, ciência. Calha bem, porque assim que os oradores passam a bola uns aos outros, eu só estou aqui no meio a fazer, só queria dizer uma coisa, é que o Ruben é bem mais divertido que a Sofia de Melbrenner. Depende do ponto de vista, a Sofia é bastante divertida, principalmente na componente política. Mas o Ruben a forma como ela consegue. Mas Ruben não desistam do Ruben, atenção, isto não vos faça fugir ao coisa, porque um homem que escreve aos 30 e poucos anos uma autobiografia intitulada O Mundo à Minha Procura, e os títulos são absolutamente, isso é como Sofia lá está, pegando a ideia de simplicidade e que também nos atrai, é quase incontornável e incontestável a paixão que a maioria nós somos expostos a Sofia no ensino
convencional, não é? E obrigatório. Mas a forma como ela consegue transformar assuntos completamente complexos, incluindo assuntos relacionados com a natureza e com a botânica em particular, se pensarmos nas referências que estão presentes no Jardim Botânico aqui da Universidade, é maravilhosa. E a métrica. E é fácil, é linear, a pessoa percebe a mensagem de uma forma tão elegante e é super difícil de traduzir, não é? Noutras línguas. Rubén é maravilhoso na forma como encontra títulos absolutamente... Não desistam, era só para não nos fazer desistir. E até é mais fácil, não é um livro tão fininho como o Frankenstein de Mary Shelley, mas O Mundo à Minha Procura foi agora editado os 3 capítulos novos. Acho que são 4. Era só para não... É um bocadinho mais extenso, mas é bom. Mas pronto, então passamos aqui a bola, então, pegando nesta ideia da metáfora e da arte, como também se entende através da metáfora, passamos para a música. Sim. Primeiro, é com muito gosto que estou aqui e obrigada pela vossa presença. Sem a vossa presença não faria sentido estarmos a refletir. Para mim, de facto, na minha visão de artista, mas de académica também, é fundamental, não é? Para o progresso da sociedade moderna. A sociedade moderna tem muitas aspas neste momento. A primeira coisa que gostaria de dizer é que a arte não existe sem ciência. A arte é uma ciência. E a ciência é uma arte. E a maior arte de todas é a natureza. Portanto, e dentro desta ligação e desta conceptualização muito filosófica e muito aprofundada de quem nós somos, de facto, e quem nós somos nesta vida, nós temos 2 pontos de partida muito interessantes e muito distintos na concepção do próprio mundo, a arte e a ciência. Quando me convidaram para cá vir, eu tentei conceptualizar, não é, dentro de uma perspectiva que eu vejo como mais ligada, obviamente, à parte da arte, mas, obviamente, tentando indagar quais são principalmente as diferenças e as semelhanças. Onde é que as podemos encontrar? A ciência busca a perfeição, busca um entendimento da vida, da morte, o material, o consciente, o concreto. A arte vai um bocadinho ao contrário. Busca um conceito de imperfeição, no sentido de que as emoções são sempre imperfeitas, os sentimentos são sempre transformáveis e metamorfoseados. Também tenta, na sua conceptualização ideal de arte, criar algo que seja imortal, algo imaterial, algo que puxe o ser humano para o lado espiritual também, tão importante cada vez mais. E trabalha uma visão não tão realista do mundo, porque não a tenta explicar, não tenta explicar a realidade palpável, mas pelo contrário tenta trabalhar o que o subconsciente nos diz, do que é a nossa vida aqui, a nossa breve vida aqui neste planeta. Portanto, é um bocadinho mais abstrato. Por outro lado, elementos comuns há muitos, e o Dr. Alexandre disse muito bem, a curiosidade e a imaginação. Portanto, tanto as ciências como as artes só vivem com curiosidade, imaginação e criatividade. Fundamentalmente, esta ligação é... Depois há um desassossego, acho que tem que haver, tanto na ciência como nas artes. Um desassossego, uma busca constante por algo que seja mais do que a imagem imediata de uma conceptualização mais superficial. Portanto, nós estamos sempre à procura do mesmo. Por outro lado, também temos uma certa indagação existencial e uma busca de significados. Uns significados, como disse há pouco, nas diferenças, uns significados muito mais concretos e outros, se calhar, menos concretos, mas estamos sempre à busca de significados. E tanto a ciência como a arte espelham a nossa sociedade, certo? O progresso ou não dessa sociedade. E também, transversalmente, revela uma conceptualização de universalidade. Não é? Tanto a ciência como a arte são universais. Não são fechadas dentro de uma cultura, de uma estrutura fechada, são abertas ao mundo. Portanto, acho que é o conceito mais interessante até a nível de democracia, digamos assim. Tanto a ciência como a arte são os conceitos mais democráticos que nós temos, transversais a nós todos, chegam a nós todos. Portanto, e acho que isto é importante nós percebermos que, e eu precisei de fazer este trabalho
Depois podemos pensar, por exemplo, qual foi assim uma figura histórica que tenha sido artista e cientista. Leonardo da Vinci, por exemplo, não é? Portanto, foi o grande cientista, o grande engenheiro, o grande inovador. E é muito interessante tentarmos perceber como é que um cérebro genial como o dele funcionava, porque de facto ele precisava da arte para suportar a sua ciência e precisava da ciência para suportar a sua arte. Portanto, isto conceptualiza muito bem até o que nós precisamos hoje na nossa sociedade é voltar um bocadinho ao espírito do humanismo também, não é? Procurarmos isso nesta ligação que eu acho tão importante. Agora, conceptualizando a arte, há um livro de Tolstói nos últimos anos, que é o meu escritor preferido, nos últimos anos escreveu um ensaio sobre a arte, escreveu vários, fez ensaios filosóficos, depois dos grandes romances, e portanto ele escreveu um livro que é pequenino também, também dá para ler no Natal, ou entre o Natal e a passagem de ano, que fala exatamente sobre esta questão da arte. E ele, de facto, conceptualizou no final do século XIX o que devia ser o artista moderno, o que devia ser. E, portanto, só vou ler aqui, não é? Eu fiz um trabalho sobre o artista transnacional e, portanto, só aqui uma leitura muito rápida do que Tolstói refere relativamente à arte. A arte, juntamente com a linguagem, é uma forma de comunicação e, portanto, também do progresso, isto é, do movimento da humanidade para a frente, em direção à perfeição. A arte é um órgão espiritual da vida humana e não pode ser destruído. Eu acho extraordinária esta frase. Porque não é só a arte e a ciência, de facto. Não é? A ligação, muitas vezes nós queremos separar na nossa sociedade, no progresso da sociedade, distinguir o que é progresso científico e o mundo espiritual, não é assim tão distinto, as coisas estão sempre a tocar. Nós temos que ter essa capacidade e essa humildade como sociedades de perceber que há sempre essa ligação, independentemente de sermos crentes, não sermos crentes, nós somos seres também espirituais e a arte transmite isso. Eu tenho a sorte de ter seguido a área que queria, que acho que isso realmente é uma sorte extraordinária, não é? E, portanto, poder viver e transmitir ao público que me ouve ou a mim própria, quando estou a interpretar uma obra, essa universalidade e essa noção espiritual e mais profunda de nós como seres humanos. E, portanto, eu ainda queria falar de outra questão, portanto, falamos já das distinções e das similitudes que eu vejo na ligação entre a ciência e a arte. Agora, continuando na ligação, eu acho que a ciência e a arte nos unem em significados e em paralelismos existenciais humanos. Quando estava a falar há pouco que são universais e não temos barreiras culturais, não temos fronteiras, nós estamos a voltar a um mundo com fronteiras e a ciência e a arte estarão sempre fora dessa conceptualização, não é? Temos de ter muito cuidado com isso. Portanto, e devem ser os pilares da sociedade iluminada, como sempre foram. A ligação entre a arte e a ciência vem dos tempos dos gregos. Portanto, essa ligação sempre existiu para se conceptualizar uma sociedade equilibrada, era considerar uma sociedade equilibrada caso estes dois elementos fizessem parte do cotidiano, do dia-a-dia, da noção existencial de cada indivíduo. E, portanto, e acho que tanto a ciência como a arte, para além de serem os pilares fundamentais da sociedade, também quebram e combatem preconceitos, estereótipos e formas de estar, que infelizmente, eu espero que isto não seja pessimismo, mas a sociedade atual, e já foi dito isso, e eu concordo, estamos cada vez mais isolados. A ignorância, porque o conhecimento barato, desculpem o termo, não é conhecimento. As pessoas realmente querem aprofundar o conhecimento. E começa pela autorreflexão pessoal. Tal por mim, acho que é muito importante nós, como indivíduos, termos a capacidade de autorrefletir. E a arte dá-nos isso, a ciência dá-nos isso com certeza. E, portanto, temos que criar... A sociedade atual, para mim, tem falta de aprofundamento neste momento e passa por um processo de simplificação intelectual. Acho que estamos a simplificar o que deve ser o intelecto, o que deve ser o conhecimento. Não estamos a falar, estamos aqui numa universidade, mas estamos a falar, agora se fôssemos a pensar como é que era
Portugal, nos anos 70, o índice de analfabetismo era de 25%. Portanto, quando nós falamos, nós estávamos 100 anos atrás relativamente aos países desenvolvidos. Portanto, quando nós falamos também de ciência, de arte e de cultura, de forma a que ela realmente chegue a todos, eu acho que isto nunca foi explorado como tinha que ser, a nível político também, porque nunca chegou a todos e não vai chegar a todos só desta forma. E, portanto, isso vem de uma sensibilização que tem que ser diferente nas sociedades e está nas mãos de todos nós, de todos os que estão aqui presentes também, de trabalhar isso. E, portanto, é isto. Eu poderia dizer muitas mais coisas, mas acho que fundamentalmente é isto. Também, se quiserem analisar o Anthony Gramsci, que era um grande pensador, criou uma conceptualização muito interessante do intelectual orgânico. Portanto, que é muito interessante perceber o que é o intelectual orgânico, porque de facto estamos a precisar na sociedade hoje deste tipo de intelectuais, porque os intelectuais orgânicos, agora estou a citar outro trabalho meu, elaboram e trabalham como agentes sociais, são artistas ou académicos. Portanto, eu porque peguei nisto? Porque faz a ligação entre ambas as áreas, não é? Eram os organizatórios da cultura, como Gramsci lhes chamava, numa articulação entre diferentes classes e indivíduos que formam um sistema ideológico unificado sobre o princípio da liderança intelectual e moral. Não é? Portanto, eu acho que a liderança intelectual e moral está mais do que nas nossas necessidades atuais da sociedade, porque o material, o imediato, o que é rápido, não é? E como dizia a nossa cara colega Inês, não bonita, a minha filha Inês, de facto temos que pensar muito bem para onde é que estamos a caminhar e portanto, é um bocadinho assustador a percebermos de que hoje em dia todos achamos que somos especialistas numa área. Eu digo sempre que não sei nada. E cada vez estou a ficar mais velha, como é óbvio, como todos nós, mas, por exemplo, eu estudo relações internacionais, outras áreas, porque realmente eu acho que o mundo tem tanto para nos oferecer e estarmos a fechar a nossa própria capacidade de entendimento do mundo porque nos vamos especializando numa área mais fechada, é muito perigoso. É perigoso principalmente para nós como seres humanos, mais como seres sociais. Portanto, estar na fronteira e não se querer especializar em nenhum querer trabalhar estes cruzamentos entre várias áreas também tem por vezes um preço a pagar, não é? Era uma das conversas que nós tínhamos, que estávamos a ter lá fora. Penso que já será boa noite, não é? Nós estamos aqui num sítio um pouco escuro. Estamos a cumprir. Estamos a cumprir, mas lá fora já se deve ter posto sol e obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Já se disse tanta coisa interessante que dá vontade também de partilhar um pouco das minhas ideias sobre alguns tópicos tratados, mas está-me a empurrar, não é, para falar da fronteira. Eu quando estava a conversar consigo sobre a fronteira, na verdade estava-me a referir em primeiro lugar àquilo que eu desenvolvo de atividade diariamente enquanto cientista, não é? O facto de aquilo, foi uma palavra que usamos, não é? Que me diverte mais e que me dá mais prazer e que me desafia mais é precisamente interagir com problemas de várias fontes, de várias origens, colegas de muitas áreas diferentes e nesse aspecto acho que o ambiente da Faculdade de Ciências de Lisboa é bastante interessante porque é um universo muito grande que cobre desde a história das ciências até as engenharias biomédicas e, portanto, intelectualmente consegue-se, em tempos em que há convívio entre pessoas, porque neste momento está mais difícil encontrar mundos interessantes e percebemos que cada cabeça especializada tem um sistema de raciocínio, uma forma de pensar, por vezes muito espartilhada e diferente e com muita dificuldade de comunicar com quem está ao lado. Mas comentava eu que é uma zona que eu acho que muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, sentem como mais confortável, porque dominam, é mais seguro. E esta coisa de estar no mundo da fronteira, entramos numa área em que somos
os que fazemos de tudo e não sabemos de nada, em detalhe, em profundidade, e isso é mal visto, mas, ou talvez não dizer mal visto, mas não permite acumular, que é muito importante na carreira académica, ao longo do tempo, pontinhos na lista de que é que já se fez. Depois há outras pessoas, que eu costumo chamar de esquisitas e onde eu gosto de incluir, que se sentem bem no desconforto da fronteira e tentar fazer os pontos e a comunicação. Mas, de facto, a minha experiência ao longo dos anos e também muita interação com os alunos é que este não é o estado mais natural. E falava-se no início da questão da curiosidade e de se querer inquirir. A curiosidade é um risco também, não é? É um ato de desafio, é um momento de perigo em que nos lança em confronto contra a realidade que nós percebemos. Não sei se historicamente por isso houve alguma tendência a abafar, porque mantém muito o status quo, não é? Mas é uma ação de desafio que existe em todos os mundos, na arte, na ciência. Eu cresci a não distinguir muito bem que havia o mundo da arte e o mundo da ciência. Para mim foram sempre naturalmente entrosados e pronto, não posso deixar de fazer aqui a referência, um ponto de referência cultural central na minha vida foi Rómulo de Carvalho, a quem é dirigido, digamos, a instituição do dia de hoje enquanto dia da cultura científica. Rómulo de Carvalho, para mim, é o meu avô. Toda a vida naveguei naquele universo em que ele também se mantinha e alternava, não é? Além da poesia, da ciência, há artes gráficas, o desenho, também cantou, também fez teatro. E, de facto, há um universo de pessoas que se sentem confortáveis e nesta fronteira e são importantes, são os comunicadores, são os que fazem os elos de ligação. E depois haverá muitas outras pessoas que terão um pouco mais de dificuldade em fazer essa transição, mas, como dizia, debatendo, conversando, comunicando, conseguimos uma sociedade mais inclusiva. E pensar transversalmente é absolutamente fundamental para nós conseguirmos avançar e progredir. Agora, acho que temos estado aqui a falar bastante na perspectiva de se a arte pode entrar pelo mundo da ciência adentro. Tivemos aqui um pensamento interessante sobre o que é a ciência e a arte. É difícil chegar a uma definição do que é a arte, e a ciência também poderá ser. Eu, na minha reflexão antes de vir para aqui, pensei são ambas formas de explorar o mundo, mas a ciência preocupa-se com aquilo que é e a arte com aquilo que pode ser. Sem ter que confrontar aquilo que cria com a realidade do mundo físico. E é isso que nós fazemos enquanto cientistas, mas para nos preocuparmos e descobrirmos o mundo que é, precisamos de ter o mesmo grau de criatividade, de imaginação e de inventividade que os artistas. A diferença é que eu depois tenho que pegar na minha ideia e atirar-me com o mundo físico em cima e ver se ela se sustém ou se cai. E se o mundo físico bater na minha ideia e me disser está errada, eu, enquanto cientista, tenho que a descartar e procurar outra explicação. Mas, em certo sentido, em termos de métodos de trabalho e de formas de exploração do mundo, se calhar não são assim tão integralmente distintas, não é? E, portanto, termos esta capacidade de criar pensamentos transversais e de estar na fronteira e de perceber a maneira como alguém que está aqui olha para um problema e é diferente da minha é absolutamente fundamental em todas as áreas. Muitos dos cientistas que eu conheço, na verdade, têm na sua vida a arte como uma coisa importante. E acho isso interessante, sei lá, mesmo na minha equipa mais próxima temos desde cantores líricos, fotógrafos, músicos de banda rock, dançarino, há um pouco de tudo e, portanto, são seres humanos, não é? A cultura humanista é aquilo que eu acho que é absolutamente fulcral. Já me interrogo por vezes se a forma como o pensamento científico e se trabalha em ciência funciona, chega assim tão facilmente ou se integra nas outras comunidades que não são de ciência. E tenho a impressão que se calhar não se integra tão facilmente. Eu penso que uma das razões é que, na verdade, a forma de trabalhar em ciência, não sei, vou dizer uma coisa que é um bocadinho um desafio, mas não sei se não é um pouco antinatura. Porque nós temos as nossas percepções imediatas do mundo, que são muito limitadas,
nossos sentidos, pelo nosso cérebro, pela nossa maneira de pensar. Aprendemos ou nascemos com a capacidade de estabelecer relações causais, que sabemos nós em ciência, e isto muitas vezes, não é? A causalidade não é prova, agora está-me a faltar a famosa expressão que quando vemos fenómenos a acontecer ao mesmo tempo, não quer dizer que um seja a causa do outro. Está uma frase que me escapou agora, e portanto a forma como nós trabalhamos em ciência é um bocadinho contra-intuitiva e exige um método sistemático de validação, de prospecção, que tem que ser aprendido. Talvez isso torne difícil um bocadinho passar a forma como o cientista vê o mundo para os outros. E ao nível da arte, não sei se é mais emocional, se é mais intuitivo ou não, que permite às pessoas acederem mais facilmente, e haja aqui um bocadinho uma barreira de comunicação que temos que tentar quebrar e explorar também no outro sentido. Não sei, algumas ideias para deixar. É curioso, porque um dos desafios que nos lançam nós, para livros, muitas vezes ok, temos arte e agora como é que a comunicamos? A primeira pergunta que nos fazem é: ninguém vai ler isto, e já sugerimos aqui vários livros e temos todos o cuidado de dizer: mas não é velocidade, mas é pequenino. Não, mas calma, que isso não é assim tão... E portanto isso também já diz alguma coisa do que né? Achamos sempre que as pessoas precisam dessa visa à navegação, não vão elas achar que o desafio pois, se calhar não. Em relação ao que estava a dizer, como é que lhe chamou? A questão da casualidade, é isso? Mas dizer isto porque o meu pai contava-me uma anedota quando eu era miúda, que me dizia: então o cientista olha para a mosca e diz: mosca voa, e a mosca voa. E depois ele cortava-lhe uma asa e dizia: mosca voa, e a mosca voava, e depois cortava-lhe a outra e dizia: agora a mosca voa, mosca não, agora a mosca sem asas é surdo. Exatamente. É esse, e ele dizia-me isto. É esse o clássico. Ele dizia-me isso, mas dizia-me porquê? Porque é importante pensar. E esse é o trabalho que é um bocadinho anti-natura que nós temos que fazer na ciência, não é? De distinguir as coisas e distinguir, fazendo de forma sistemática. O método experimental na história da humanidade não é uma coisa recente. Mas, por outro lado, se pensarmos que a ciência assenta também na replicabilidade, não é? O método científico implica que eu faça uma determinada experiência para tentar responder ou testar uma hipótese, responder a uma questão, e eu faço de uma maneira que vai permitir que outro cientista a consiga replicar. Por outro lado, isto acaba por ser mais consistente com a noção de permitir uma comunicação direta, ou seja, eu nem preciso de comunicar, porque basta que a pessoa conheça os mesmos códigos e consegue replicar aquela experiência e validar ou não uma determinada hipótese. Por isso, ao mesmo tempo, ela acaba por não ser assim tão antinatura. Até se nós pensarmos na forma como resolvemos um problema no nosso dia-a-dia. Ora, a luz vai abaixo, o que aconteceu? Podem ser vários fatores, eu tinha alguma coisa ligada, um curto-circuito. Nós estamos a aplicar o método científico aqui, o ensino científico, de uma forma muito simplificada. Por outro lado, a arte sim, pode ser mais subjetiva, tudo, certo, às vezes não é replicável, porque é uma experiência pessoal, é uma reflexão pessoal, não tem que ser replicável, mas eu acredito que em termos de comunicação o desafio que se coloca e a tornar quer a arte quer a ciência perfeitamente inclusivas e acessíveis, o grau de desafio, a intensidade é idêntica, porque todas elas obedecem a códigos específicos, não é? Mas esse exemplo que estavas a dar, Maria João, é muito interessante, porque eu acho que qualquer pessoa que trabalhe num centro de apoio técnico, aqueles que recebem telefonemas quando avariou-se lá qualquer coisa da meu ou não sei o que em casa, desculpem a publicidade, vai dizer que o número de pessoas que é capaz de fazer o raciocínio sistemático para perceber porque é que o aparelho pode funcionar não é muito grande. Pois podem não chegar... Já foi ver o disjuntor, já ligou o aparelho atrás, já viu se está na tomada. Mas isso é porque nós criamos o mecanismo de acesso à linha de apoio, em que a pessoa já não tem que refletir e só tem que colocar a questão, não é? Vai ao Google, tem a resposta. Porque naturalmente a pessoa tenta encontrar uma solução, pode não ser a solução certa. Isso é mais ou menos o número de pessoas que está a olhar para uma obra de arte à espera que ela fale com ela, não é? E depois respondem, mas ela não me diz nada. Mas a questão é essa. Fala comigo. Mas a questão é essa. É extraordinário. Claro. Se nós estudarmos fenómenos de exclusão social em museus de ciência, história natural, e em museus de arte, os padrões são idênticos. As pessoas que não frequentam museus de ciência sentem-se excluídas logo à partida porque sentem pressão em ter que aprender alguma coisa. Nem todos os museus de ciência têm como missão ensinar. As escolas ensinam.
ou estes ambientes informais estimulam curiosidade, suscitam dúvida, entusiasmo. Mas no Museu de Arte é a mesma coisa. Quantos de nós é que já, quer dizer, depende do nosso perfil, mas eu própria sinto isto e posso partilhar a minha experiência. Há obras de arte que eu não consigo entender, a não ser que alguém as descodifique. Porque Que implica alguém, uma chave, implica o acesso ao código. claro, Quer dizer, o é código preciso é esse código. o truque está aqui, não é? Exatamente. É o que nós chamamos de quando se ensina, quando se explica porque é que o verso da Sofia Justamente. soa bem, é porque ele é decassilábico, é porque ele é, não é? Há um ritmo, há uma Exato, há sempre uma explicação. Eu também acho que às vezes o que isto implica é nós termos algumas dúvidas sobre aquilo que parece óbvio. Eu acho que tudo avança em todos os domínios quando a gente começa a duvidar daquilo que parece óbvio. E há coisas que são, às vezes parece que, vamos lá ver, o Sol e a Lua fazem exatamente a mesma trajetória à volta do céu, não é? Levantam-se ali e põem-se ali. Todos os dias. Só um atrasado mental é que ia questionar que o Sol e a Lua não andam à volta da Terra. Aliás, levou milénios até alguém, e alguns até foram queimados. Alguns, um ou outro. Portanto, questionar aquilo que é óbvio, esta ideia de, por exemplo, que o nosso corpo, o vosso corpo, o meu corpo, o vosso corpo, só 1/3 das células no nosso corpo é que são humanas. Isto não é nada óbvio. A ideia de que 2/3 das células no nosso corpo são de bactérias, são de fungos, são de parasitas, é uma coisa absolutamente extraordinária. Eu durante todo o liceu, ninguém me explicou isto. E quando eu pela primeira vez ouvi esta informação, eu disse, isto não pode ser, não é possível. Nós, no fundo, o número de células que temos no nosso corpo, a grande maioria não é nossa. Somos uma data de inquilinos fabulosos, porque eles não nos, a maioria até servem, também aparece um inquilino que já não gostava, e até ele se habituar a viver connosco. Eu também não tenho vantagem de nos matar, porque se nos mata deixa de ter um sítio para viver. E não vivemos sem ele. Exatamente, vivemos com ele. Portanto, esta coisa da gente perceber coisas que são completamente anti-intuitivas é o que faz muitas vezes a grande arte e a grande ciência. Houve uma pessoa no outro dia que disse uma coisa que eu fiquei a pensar e que acho que é correta, mas muitos dos grandes génios em ciência, não sei se são muitos, mas há um número muito significativo que ou eram autistas ou sofriam do síndrome de Asperger. Um número muito grande de grandes artistas eram bipolares. E é muito interessante a gente pensar, eu quando disseram isto eu fiquei a pensar, é verdade que há muitos grandes artistas que sofreram de bipolaridade durante a vida. Os grandes criadores em literatura e música eram bipolares, passavam de sangue. Não há tanto nos cientistas das ciências naturais, são mais, os grandes são Asperger. E eu não sei o que é que isto nos diz, mas é engraçado que se a gente for ver a história, repara nessa questão. Eu tinha outra coisa que eu também queria dizer, que é o seguinte, e falámos aqui também desta questão de como é que o conhecimento evolui. Eu acho que a mensagem mais importante é que não é é que leva tempo. Leva muito tempo. E começa com dados, depois os dados são analisados e passam a ser informação, depois a informação é analisada e passa a ser conhecimento, e depois o conhecimento é analisado e passa a ser sabedoria, se a gente tiver sorte. Sempre lá chega. Mas isto leva muito tempo. E a relação disto, crescer na pandemia, isto é muito claro. A gente ainda hoje sabe muito pouco sobre isto. Ainda não sabemos quanto tempo é que duram as vacinas, não sabemos se as crianças devem ou não devem ser vacinadas. Há uma grande discussão sobre quantas vezes mais é que a gente vai ter que ser vacinado, se vamos ter medicamentos que façam com que a gente não tenha que ser vacinado, possa só tratar, não é? Às vezes as gripas, outras vezes já. Isto sabemos muito pouco e, no entanto, a grande maioria da sociedade quer que os políticos
tomem decisões ontem. As pessoas não percebem, às vezes, que quando não há o conhecimento todo, podem-se tomar decisões que, passado uma semana, podem ter que ser revertidas porque a gente não sabe o conhecimento suficiente. Isso é uma questão, eu para a questão da política, sinto isso muito. As pessoas, e os meios de comunicação também, não é? Quer dizer, se vais entrevistar uma pessoa diz que não sabe, não é notícia. Tem que saber. Tem que saber. Como é que não sabe? Notícia, não sabe. Não, exatamente. E muitas vezes não sabe, portanto a gente tenta arranjar uma forma de responder. Mas é muito, é um desafio enorme, porque os políticos não podem estar à espera de ter o conhecimento todo para tomar decisões. Não é possível. Tem que se tomar decisões com informação escassa às vezes. E isto significa que depois, passado uma semana ou um mês, talvez tenha de se voltar atrás. Isto é muito importante também transmitir. E essa informação tanto pode ser transmitida através da arte. O Van Gogh era um doido. E tem das telas mais maravilhosas que eu já vi em toda a minha vida. Ir ao Museu Van Gogh em Amsterdã. Eu fui lá 3 dias consecutivos. Eu tenho um desenho de umas botas, que é uma coisa deslumbrante, umas botas sujas, mas é o desenho que ele tem, são botas sujas, botas assim todas contorcidas, não sei o quê, é uma coisa deslumbrante. Fiquei uma hora a ver as botas. A cabeça, mas eu... Não, diz que ele também que aquilo não estava lá tudo. Porquê? Porque ele via coisas que nós não víamos. Tinha forma de... uma possível definição. É curioso que no momento como o desta pandemia, os cientistas chegam ao primeiro plano, como aliás já aconteceu noutras alturas na história, mas se calhar não de forma tão mediática, não é? Mas os cientistas chegam ao primeiro, são chamados, a sociedade chama-os com toda a força e diz, nós precisamos que venha aqui alguém. E ao mesmo tempo acontece outra coisa também, não sei se toda a gente se terá percebido, mas para quem está na comunidade artística foi claríssimo, os artistas, sendo ou não sendo chamados, chegaram-se imediatamente às portas. E, portanto, no espaço de uma semana de confinamento, havia gente a oferecer oficinas online, a oferecer horas de conto diariamente, a promover formas de comunicação, de contacto, como se disse aqui, não é? De maneira que as pessoas, mesmo que isoladas, se mantivessem todas juntas. Tentar criar conforto. Tentar criar um pouco mais de confiança. E isso ao mesmo tempo é muito bonito, não é? Porque significa qualquer coisa. Se calhar agora cumprindo aqui as metas que a Bárbara nos deu, os parentes pobres dos orçamentos de Estado, não é? Sr. professor, não fui eu, atenção, fica claro que quem falou aqui em política não fui eu, isto foi o professor que começou. O professor chegou-se à frente e eu só estou a passar a bola, mas que há, portanto, os parentes pobres desta coisa toda foram os primeiros a serem chamados à linha da frente. Isto agora, o nosso discurso está totalmente... Mas esse é um bom exemplo, o exemplo da pandemia mostra-nos precisamente isto que nós estamos a dizer, quer seja uma necessidade individual destes cientistas que eram artistas, e nós estamos no ICAS, portanto o Adolfo Salazar foi também uma personagem relevante, tinha que referir, não é? Sabemos. A pandemia mostrou-nos mesmo isto, mostrou-nos as exigências que se colocam à ciência, à medicina, mas também à cultura. Foi absolutamente fundamental para sobrevivermos quando estávamos isolados e nem sabíamos o que ia acontecer, termos acesso à cultura. E as pessoas tornaram-se mais sensíveis, muitas, e apreciaram que, claro que em termos de complicações, eu não vou discutir, porque isso é mais política, mas a verdade é esta, que sentiu-se essa necessidade. Foi fundamental convocar a arte a dar-nos um conforto e a permitir que nos sentíssemos ligados uns aos outros. Eu acho que, deixa-me só pegar nisso, que eu acho que isso é muito importante. Uma das coisas que nós mais necessitamos na vida e que às vezes é muito frágil é a confiança. A confiança leva décadas a construir e destrói-se num segundo. Quem já teve mais do que um namorado ou dois sabe isso muito bem, a confiança das coisas. E, no fundo, aqui, quando nós queremos transmitir informação,
não é só a informação em si, mas é a forma como essa informação. Esta coisa de haver reuniões todas as semanas durante vários meses, de pessoas que se reuniam para discutir aquilo que sabiam e não sabiam, eu acho que deram à população portuguesa aumentaram os seus níveis de confiança naquilo que estavam. Não acreditavam em tudo, mas esta ideia de que se juntavam pessoas para debater as questões e dizer claramente, isto ainda não sabemos, aquilo parece que funciona neste país, naquele país não sei o quê. A construção da confiança não é só baseada nos factos, é também baseada na forma como nós fazemos, na forma como transmitimos essa informação. E isso tem a ver com a arte, tem a ver com a linguagem, com a forma como nós construímos as tais metáforas que a gente quer passar de um lado para o outro, que às vezes numa metáfora é muito mais fácil de perceber do que uma coisa dura. A metáfora a gente associa com outra ideia que temos na cabeça. E eu acho que a pandemia tem sido muito útil para mostrar a importância destes domínios diferentes do conhecimento, para transmitir aquilo que nós queremos transmitir e que não é fácil transmitir. Não é fácil. As coisas mais importantes em geral não são fáceis. Eu gostaria de referir, de facto, que a ciência e a arte, continuando pensando ainda aqui no paradoxo que nos trouxe cá, e indo de encontro ao que os meus caríssimos colegas todos disseram, muitíssimo interessante, de facto, a ciência tem é uma comunicação muito mais direta, verbal, codificada, matemática, muito importante, porque nos permite, obviamente, não é, equilibrar a nossa noção do mundo, do espaço, enfim. E como já disse antes, realmente a arte não podia existir sem ciência. A música é matemática, a arquitetura é matemática, desenho é matemática, para não falar de outras, portanto, impossível. Mas a comunicação da arte, que há pouco estávamos a falar, da nossa intuição perante a arte, o que é óbvio, o que não é óbvio, para mim isso é muito interessante, porque de facto a música, que é a minha área, mas mesmo as outras áreas, a música eu acho que é a arte mais física. Sendo a arte mais física, o público também é intérprete, direto, imediato, não é? Eu sou intérprete da obra, do compositor, mas o público está a interpretá-la também, e eu também estou a interpretar, portanto há uma interação constante. Portanto, é uma comunicação que é intraduzível, mas é inteligível. E eu achei muito curioso o Dr. Alexandre ter referido as doenças mentais. Outro dia vi um programa na RTP2, dá imensos programas muito interessantes, mais tarde, mas vejam porque realmente vale a pena. E realmente deu um programa exatamente sobre as doenças mentais e a relação com a arte, muito interessante. É fabuloso. E de facto, os cientistas... E há um museu maravilhoso em São João da Madeira, para quem ainda não foi visitar, há um museu em Portugal, na arte comunitária, absolutamente fabuloso em São João da Madeira. Bem, vou apontar. E, portanto, referia exatamente que após estudos realizados por cientistas, lá está, a própria conceptualização da arte ou destas questões por cientistas, a nossa ligação tão importante, que a grande maioria dos grandes génios da arte tem ou transtorno bipolar, ou esquizofrenia, ou são obsessivos compulsivos. E na parte dos génios científicos também se vai buscar outras doenças que me referiu. E, portanto, isto porquê? Isto leva-nos também, se calhar, à neurociência, porque nós, como seres humanos, nós nascemos, o nosso cérebro é moldado, isto é muito importante, eu se nascesse de novo nesta vida, não sei se há outras, mas eu se calhar seria neurocientista, porque acho que é uma área maravilhosa. E de encontro a esta questão das doenças mentais, portanto, nós também transformamos o nosso cérebro de acordo com as vivências que temos desde que nascemos até, portanto, estamos sempre a transformar, não é? E já está provado que o cérebro dos músicos, por exemplo, é diferente e que trabalhamos as duas zonas, não é? Um pianista, portanto, isto é muito interessante. E se vocês puderem, vocês próprios podem-se aperceber que nós também estamos a ter discursos diferentes, formas diferentes, só isso já é interessante.
E, portanto, agora, nós se fôssemos a tocar numa coisa muito mais polémica, seria falar do que é realmente a cultura ou a arte e para que é que serve, porque a partir do momento em que nós temos que, para ver um objeto de arte, precisamos que o artista nos explique o que é que quer transmitir, é complicado. Porque aí entramos num campo diferente do primeiro conceito, não é? Do conceito fundamental do que é que deve ser a arte e a cultura. Claro, movimentos modernos têm, obviamente, outro objetivo e outra teoria. Mas eu, como violinista, e quando falamos das grandes elites que percebem melhor e que estão mais assentes no entendimento do que é a música clássica, eu posso-vos dizer que das experiências que tive nos últimos 30 e tal anos, das experiências mais bonitas que tive, e já toquei em muitos países, já vivi em muitos países, portanto, mas das experiências mais bonitas que tive foi tocar em pequenas igrejas em aldeias. E isto é verdade. E a percepção natural das pessoas e a envolvência e a emotividade é inacreditável. Portanto, isto toca outro aspecto que não é, lá está, palpável ou conceptualizado intelectualmente, que é muito mais interessante e que a arte realmente, estávamos a falar no período da pandemia, que as pessoas se envolveram, espero que sim, acho que sim, apesar de eu achar que estamos a entrar todos na febre de estar constantemente online a fazer, eu fujo a isso, sou sincera, mas curiosamente no período da pandemia em que estivemos todos confinados, e eu tenho 3 filhos, e portanto eu nunca senti que não tinha nada a fazer, tinha imensas coisas que fazer, portanto isto é o próprio funcionamento do meu cérebro, tenho livros para ler, eu tenho a música para ouvir, tenho que estudar violino, eu nunca senti que estava perdida, provavelmente porque tive a sorte de construir um mundo, lá está, maior, fora só da minha especialização, portanto eu nunca me senti sozinha, e eu acho que a arte também transmite isso a todos nós. E também nos transmite a nossa própria mortalidade e o nosso próprio mundo mais espiritual. O que é que isto quer dizer? Não estou a relacionar diretamente com a religião. E, portanto, eu acho que sim, acho que nesses momentos, eu já vivi num país pós-guerra, vivi na Bósnia, em Sarajevo, toquei na Orquestra Filarmónica depois da guerra, e, portanto, isso moldou muito a minha forma de pensar e de perceber o outro. Mas tu, não, Ariana, não achas que às vezes são vivências até difíceis, que nos ensinam muito? Eu vivi a primeira década da SIDA em São Francisco e marcou-me para sempre. Não é? O facto de, durante 10 anos, não havia tratamento sequer, não é? Portanto, as pessoas que eram infectadas, a gente sabia que tinham mais de 1 ou 2 anos, e morriam de uma forma horrível. Sim. E acho que isso também nos faz, torna-nos mais humildes. São as opiniões que temos sobre tudo e mais alguma coisa. A gente acha que tem opiniões. E há uma frase do Bertrand Russell que eu gosto muito, em que ele diz que o problema do nosso mundo é que ele diz os fools and fanatics, fools é idiotas, and fanatics estão cheios de certezas, and the wise people are full of doubts. Os que sabem mais quando estão cheios de dúvidas. E é verdade, é um grande problema que a gente está a atravessar. A gente ouve os mais atrasados, ainda tem certezas sobre tudo e mais alguma coisa. Aqueles que sabem um bocadinho mais sabem que não há certezas sobre tudo. Completamente. Eu só queria terminar até por dizer que quando toquei neste tópico, o que é a cultura, o que é a arte, há um livro que eu trouxe, porque acho que é muito interessante, que é A Civilização do Espetáculo, de Mário Vargas Llosa. E é um livro muito interessante, comprei há uns anos para cá, e é muito interessante porque ele distingue, ou melhor, a percepção da própria sociedade moderna relativamente ao que o indivíduo na sociedade normal considera arte ou cultura. E temos de saber distinguir entre arte, cultura e entretenimento. Sim. É o próximo. Eu não queria mandar habitats, mas vou ter que mandar. Vou ter que mandar habitats e eu explico porquê. Porque a pergunta, porque há poucas perguntas que me... Ai, obrigada. Há poucas perguntas que fiquei tão incomodada. Há poucas perguntas que me incomodem tanto como a do para que é que serve a arte. Porque eu não entendo a pergunta. É um problema meu, não consigo perceber a pergunta. Portanto, sinto-me sempre... Sim.
Não sei por onde começar, porque pronto, acho que o problema está na pergunta, não está acho que essa pergunta não está. Tens toda a razão. Aliás, esta coisa dos tatuagens até começa a questionar o que é uma doença. E depois é isso, a pergunta é essa, o que é a doença? Isso muda, não é? É como até aquilo que é o nosso corpo. O que é o nosso corpo e o que não é o nosso corpo é uma coisa que nós vamos conhecendo ao longo dos tempos como uma coisa diferente. Exato. Não é? É uma coisa diferente. Em todos os sentidos. Montes de coisas, se tivermos sorte. Não é? Até aquilo que é nosso e o poder que temos ou não temos sobre aquilo que é nosso também é uma coisa que vai mudando ao longo dos tempos, não é? E pronto, eu não queria interromper, mas a arte e a cultura não podem servir só para escoar a quantidade de bipolares e de... Como era? Era bipolares e... Não, essa é a paciência. Eu percebi claramente que havia aqui uma separação. Mas não faz mal. Mas eu acho que não dá. Mas é verdade, não pode servir para isso. Quer dizer, pronto, mas tem que haver outra... Mas eu não resisti, eu ia ler outros poemas, mas não é para terminar, porque eu sei que ainda vamos à parte das perguntas. Vamos, não vamos? Pronto, então vamos, mas não vamos saltar o poema. É só porque eu não consigo... Eu ia ler um poema de Cesário Verde, que se chama Nós, que é uma coisa maravilhosa e que fala sobre o que aconteceu há 100 anos e o que era ver os amigos, o que eram os portos, não eram os aviões, não eram os aeroportos, mas eram os portos parados. Procurem isso, porque a descrição é linda. Mas por causa disso vou ler um poema chamado Sida, do Alberto. E que é uma coisa, e é para isto que serve a arte. Pronto, respondendo à pergunta que eu odeio, que não, se me deixarem é uma coisa pequenina, pode ser, e a seguir saltamos para as perguntas. Pronto. Então diz assim: aqueles que têm nome e nos telefonam, um dia emagrecem, partem, deixam-nos dobrados ao abandono, no interior de uma dor inútil, muda e voraz. Arquivamos o amor no abismo do tempo, e para lá da pele negra do desgosto pressentimos vivo, o passageiro ardente das areias, o viajante que irradia um cheiro a violetas noturnas. Acendemos então uma labareda nos dedos, acordamos trêmulos, confusos, a mão queimada junto ao coração, e mais nada se move na centrifugação dos segundos. Tudo nos falta, nem a vida, nem o que dela resta nos consola, e a ausência fulgura na aurora das manhãs, e com o rosto ainda sujo de sono ouvimos o rumor do corpo a encher-se de mágoa. Assim guardamos as nuvens breves, os gestos, os invernos, o repouso, a sonolência, o vento, arrastando para longe as imagens difusas daqueles que amamos, mas não voltaram a telefonar. É para isto que se vai. E agora? Para nós? Não, ninguém quer. Não chega de poesia, não é? Depois a gente tem que fazer sempre o aviso à navegação, que é pequenino, que é... Não, assim o pessoal vai procurar, que é bom também, é bom ir procurar. Exato. Ir à internet procurar coisas, mas esse poema não é o Cesário Verde a que nos habituaram na escola também, lá está, é outro. É aquele que fala das coisas que nós sentimos, que se calhar nós estávamos à espera de sentir. Então passamos às perguntas? Sim? Obrigado. Quanto tempo é que... Ok, pronto, está ligado. Tá, obrigado pela sessão, parabéns a todos. Eu gostava de, em primeiro lugar, dividir a minha questão, o meu comentário, o insightful. Ok, obrigado, desculpe. Alguma coisa mais insightful em duas dimensões do problema. A primeira parte é, centrando-se no tema da ciência e da arte, eu questiono a nível cultural e na parte educacional, quando nós, desde o secundário, desde a pré-primária, se quisermos chamar, as disciplinas que são mais substituíveis perante outras, as disciplinas de arte e de expressão. Ou seja, eu, no meu caso, para dar a matéria de matemática ou português, as disciplinas que eram altamente descartáveis eram logo as de arte, que é uma estupidez, by the way. Isso é um grande problema. E como é que isso nos vai moldar para essa tal percepção ou para que é que serve a arte? Como as pessoas perguntam, e nesse caso eu costumo dizer a essas pessoas que essas pessoas são aquelas que não foram mais longe que o Norte Shopping, que são focadas na simplicidade porque não têm que pensar. A arte faz-nos um bocado pensar
e não a matemática, porque é algo exato, e mesmo quando nós éramos, no meu caso, eu chegava a um determinado problema de uma maneira diferente, eu era castigado por isso, tinha que ser daquela forma, e não da forma que eu tinha arranjado, ok? Pronto, isso era a minha primeira dimensão na parte cultural e como é que isso nos vai moldar nesta fase, nesta ponte entre a arte, entre um grande domínio. Depois a segunda dimensão e mais pessoal, por exemplo, estou a fazer doutoramento e de medicina ao mesmo tempo, e isso não é bem visto, obviamente, e mesmo dentro do doutoramento, a ciência, o sistema apenas reflete aqueles que são idênticos. Basicamente, como é que nós, a nível da arte ou da percepção da ciência, conseguimos introduzir a arte no nosso percurso académico ou no doutoramento, que é extremamente difícil, impossível quase. E eu tenho a sorte de o poder fazer na minha dimensão, porque tenho uma orientadora e um co-orientador espetaculares que me permitem isso. Não sou exemplo, mas sei que muitos outros não o conseguem fazer. A mim já me perguntaram qual é o teu doutoramento, eu não te vejo aqui na bancada a fazeres, e eu faço imensas outras coisas, que isso para mim é um doutoramento. O doutoramento é o amor ao conhecimento e a criação de conhecimento, e não uma meras tarefas que eu num ano posso fazer isso e no final posso dizer, já tenho doutoramento, já fiz as tarefas todas, isso para mim não é doutoramento, ok? Depois o último ponto que falou, e abrange, que é um bocado o que tiveram a falar todos, da normalidade. Gostava de perceber o que é normalidade, para mim, o que é normal em cada um de nós, não consigo perceber isso, da mesma forma que não consigo perceber a distinção entre ciência e arte. Para mim é muito lá está, se calhar tem um problema mental, mas também o que é um problema mental? Não, mas lá está, mas o que é um problema mental? Por exemplo, eu no meu doutoramento descelorizo órgãos, tiro as células dos órgãos, mas a doença supostamente mantém-se lá na matriz extracelular, ou seja, eu tirei o indivíduo, mas a doença manteve-se lá no ambiente. Interessante, tirei a biologia toda, DNA, é claro, mesmo as outras bactérias todas que nós temos, mas a assinatura manteve-se lá, interessante isso. E de facto, quem é que determinou, se formos falar, por exemplo, o Thomas Hobbes, que definiu que era preciso governos para controlar esta brutalidade, esta dimensão humana, também quem é que criou esse tipo de doenças, especialmente na parte mental e noutra qualquer. Eu em medicina, o que eu entendo neste meu percurso é que uma doença é algo que uma pessoa não se sente confortável. Se a pessoa bipolar ou assim se sentir confortável, fez coisas maravilhosas, eu não considero isso doença. Okay? É claro que o behavior dele, bem ou mal perante os outros, são outros campeonatos. Mas a nível de doença pessoal, não sei se isso pode ser considerado doença. Okay? Pronto, desculpa, foram muitas coisas, é por isso que eu perguntei se tinha algum tempo, mas é isso, achei super interessante. Obrigado. Muitas coisas e difíceis de pegar, contente por ver alguém conseguir estar a desenvolver um trabalho com essa amplitude e transversalidade e a integrar esses conceitos todos. E há um ponto que tocou e que tem a ver com o ensino e como nós formamos os nossos futuros cidadãos, porque isso é tocar. E penso que aqui a certa altura na mesa se discute também. E é complexo, não é? Parece-me que, por exemplo, nos Estados Unidos existe um Arts, Education e colleges que tentam misturar um pouco mais as áreas científicas e artísticas e dar uma formação mais abrangente. Isso na Europa, pelo menos em Portugal em particular, não tem sido tradição, há casos muito raros. Recentemente foi criado um curso chamado Estudos Gerais na Universidade de Lisboa, que é globalmente mal visto porque parece que é para aquelas pessoas que não sabem o que querem, que não se querem especializar, nem, quando na verdade eventualmente o que há brasas para se poder voar, não é? Mas são perguntas para as quais sempre eu não tenho respostas e eu faço parte daquele grupo de pessoas de desconforto constante da incerteza, que é confortável para mim, mas que acho que são bem merecedoras de uma discussão. E pronto, é um problema notório da evolução da sociedade e acho que gostava só, porque isto liga com as conversas anteriores que estávamos a ter, por exemplo, o professor Alexandre falou das aulas abertas, que hoje já não se fazem, mas eu gostava de recordar, pegando aqui no que disse a Ariana, que
nos anos 50 ou no tempo da Mary Shelley, não é? As aulas abertas e as coisas ao alcance de todos estavam ao alcance de 15% da população, ao menos. Portanto, as nossas sociedades, e eu tento a ser otimista e a ter uma visão um bocadinho mais perspectiva de onde é que estamos para onde é que estamos a ir, para onde é que estamos a caminhar. O século XX foi um século de evolução brutal do ponto de vista da sociedade humana, em que o acesso a coisas básicas nos países ocidentais, no mundo ocidental, porque se nós formos para outros continentes as coisas, a conversa é outra, não é? O acesso a coisas básicas e à educação, de repente começaram a entrar pela população toda adentro. E antes nós não tínhamos nada. Passámos por uma fase em que se calhar a normatização da educação foi importante para se atingir um determinado patamar mínimo. E agora se calhar estamos a chegar a uma fase de maturidade em que começamos a notar que isto não é suficiente. Precisamos de criar percursos diversos e percursos que permitam combinar e integrar a formação de forma mais ampla, não é? Ciência e arte lado a lado. Portanto, eu olho para isto com uma perspectiva um bocadinho mais positiva, que é, isto é um trabalho em construção, um processo, e que é a nossa missão, e até com estes debates que temos aqui, de apontar o caminho novo que queremos. Chegámos a este patamar, passámos de 25% de... tinha ideia que era um bocadinho mais, de analfabetos em 75, mas tinha ideia que era bastante mais. Tenho ideia que em 75 havia 1% da população nacional com frequência de ensino superior e que mais de 70% nunca tinham entrado no secundário. Eu posso dizer, nos anos 70, um em cada 4 portugueses não sabia ler, 25%. Depois a grande maioria dos outros teriam talvez a escolaridade primária, primeira classe, segunda classe. E em 2011 ainda havia 500.000 de analfabetos em Portugal. Portanto, nós somos francamente mais atrasados que os nossos parceiros da Europa, mas isto foi uma tendência do século XX ocidental, não é? Portanto, as coisas mudaram. O humanista antigamente era o 0,00001% da população. Eu vejo de forma positiva a forma como o conhecimento está a tornar-se mais amplo e mais lato. Agora temos que encontrar um outro equilíbrio. Posso só concluir que lembrei-me agora de duas coisas super importantes. A primeira foi que aquilo que falou, eu estou a fazer medicina e doutoramento ao mesmo tempo, e isso não é bem visto porque eu não me foco. E as pessoas aí não tiveram a capacidade de entender que o focar é o que não traz conhecimento. Ok? E eu resolvo imensos problemas que as pessoas não têm noção desta panóplia de coisas que eu faço. Uma coisa que não tem nada a ver é uma solução inédita para outra coisa que eu fartei-me de pensar naquilo, naquelas guidelines, e não me deu resultado absolutamente nenhum. Foi através de outras coisas, que uma pessoa nem se apercebe, mas é um bocado dormir no assunto sobre outras coisas. A segunda coisa que gostaria de dizer é que, por exemplo, aquilo que falou na arte, que é uma porta aberta para imensa coisa. Eu fiz um curso de empreendedorismo em Berkeley e se nós formos ao Silicon Valley, aparece lá o logo da Apple e ele diz Infinitive Looping. Exatamente porque o que Steve Jobs dizia, o conhecimento é uma constante criação, é uma constante procura, nunca nada está bem. Pronto, e isso era a filosofia que estava a falar nos outros países americanos e etc. Depois essas guidelines que falou, do analfabetismo, que nós somos analfabetos, e eu não sei até que ponto é que nós somos analfabetos. Analfabetos, são analfabetos por umas guidelines que estabeleceram, mas eu já aprendi imensa coisa com gente que nessas guidelines é analfabeta, e que eu não sabia, e que eu supostamente acho que sou analfabeto, tenho alfabetismo. Por exemplo, uma viagem, fui na América do Sul, tive em contacto com uma senhora, e ela perguntava-me onde é que eu era, disse que era de Portugal, e ela, pronto, para lá daquela montanha, ela só conhecia aquilo, mas tem outro tipo de conhecimento, não é um conhecimento que eu não tenho. Exatamente, no voluntariado. São outros tipos de conhecimento. Estávamos a falar de literacia, mas a questão, apesar de tudo, quer se queira, quer não, a literacia vem muitas vezes agregada a capacidade económica e a um mar de gente cuja única atividade no dia a dia tem que ser perceber como é que eu vou arranjar dinheiro ou comida para pôr na mesa, ou telhado para dormir, não é? Pronto. E quando estamos neste patamar, o espaço para a arte, para a ciência e para o conhecimento fica extraordinariamente limitado, porque cada indivíduo tem recursos limitados, não é? E se gastamos 90% da nossa energia a pôr a comida na mesa,
tudo o resto começa. Portanto, eu sinto um bocadinho que essa é a evolução que temos feito, e não querendo desvalorizar, aliás, esse tipo de conhecimento é extraordinário e está-se a perder e não devia, não é? Portanto, temos que conseguir agregar tudo. Mas pronto, acho que é um ponto muito interessante que contaste nesse sentido. Deixa-me só fazer 2 comentários. Eu fiz 2 ou 3 coisas na minha vida que foram muito importantes. A primeira foi, no meio da minha licenciatura em Física e Matemática, tirei um ano inteiro para não fazer nem Física nem Matemática, fazer francês, alemão, filosofia, até tirei umas aulas de russo. Foi o ano em que eu descobri mais coisas sobre mim próprio. Quando tive o meu primeiro salário em Berkeley, onde eu estive 20 e tal anos, eu pedi que só me pagassem 11 meses do ano, porque eu queria ter um mês para fazer exatamente o que eu queria, sem salário nenhum. E, portanto, eu só era pago pelos meses em que eu trabalhava para o Lawrence Berkeley Lab e para a faculdade Berkeley. E um mês era para eu fazer o que eu entendesse sem salário. Foi das coisas mais inteligentes que eu fiz em toda a minha vida, porque eu durante um mês fazia exatamente aquilo que eu queria. E acho, esta era uma das mensagens que eu gostava de deixar, portanto deixo já, é que nós devíamos estimular todos os alunos de uma universidade a passarem pelo menos um ano numa faculdade diferente daquela que estão. Era das coisas mais interessantes que podíamos fazer. Há aqueles Erasmus que vão, mas não é bem a mesma coisa. Por exemplo, tenho um exemplo prático de universidades, nomeadamente inglesas, em que há um ano da licenciatura e o 3º ano é obrigatoriamente feito fora, no sítio da empresa. Nós todos os anos, por acaso, recebemos alunos da Universidade de Surrey nesses moldes. E o último ponto é que hoje em dia a grande maioria das empresas mais interessantes que estão a trabalhar neste mundo, os jobs mais interessantes, quando te entrevistam, não é para saber o que é que tu aprendeste. Estão-se nas tintas para o que tu aprendeste. Querem saber o que é que tu gostarias de fazer e que ainda não aprendeste. E é isso que determina se vais ter o emprego ou não vais ter o emprego. E nós agora temos até, quer dizer, não é propriamente a obrigatoriedade de frequência de outro curso, mas o corredor cultural, por exemplo, surge como uma resposta à percepção desta necessidade de diversificar experiências. Uma pessoa pode se tornar especializada. E a verdade é que é utópico assumir que vamos conseguir quebrar com a especialização. Nós somos muitos, e por muito aliciante e libertador que seja, temos múltiplos interesses e temos oportunidade de explorar diferentes áreas. Se pensarmos, portanto, o professor disse, e é muito bem, cada um de nós é um ecossistema, dentro de um ecossistema somos imensos. A especialização pode existir e pode ser aceita. Agora, tem que haver comunicação e articulação, e quando nós pensamos em projetos, mesmo que pensemos no nosso contributo individual, nós pensamos normalmente em equipas que têm diferentes valências, trabalho multidisciplinar. Esta articulação é absolutamente fundamental para nós sobrevivermos, quer dizer, seja ao desaparecimento da nossa espécie, seja ao desaparecimento do nosso ambiente, seja o que for. É o Darwin. Eu não quero puxar os exemplos naturalistas, mas a verdade é esta. E quando nós pensamos que a matemática e as ciências são exatas, elas não são exatas, elas chamam-se exatas, é o nome que lhes damos, mas na realidade elas tentam explicar uma realidade que nós não compreendemos, e se compreendermos o raciocínio científico e percebermos qual é o valor do erro, qual é o valor que temos que dar ao erro, qual é a partilha que temos que fazer do erro que cometemos, nós percebemos que nós estamos a criar uma linguagem que possa ser partilhada para entender algo que nos ultrapassa. Portanto, eu há pouco referi também o ensino formal, e é verdade que ele é mais padronizado e homogeneizador, mas ele tem uma relevância, e é fundamental, e nós atingimos de facto, como estava a referir, aqueles níveis mínimos de qualidade de vida, aquilo que nós entendemos como qualidade, isto é subjetivo e é determinado culturalmente, mas nós vivemos numa época fabulosa do nosso ponto de vista, não é? Há muitos problemas pelo mundo todo, mas nós em particular vivemos numa época fabulosa que nos dá até a oportunidade de estarmos a refletir
sobre estes problemas e para que é que serve a arte e qual é a obrigação da ciência, porque é que a ciência nos tem de apresentar factos que são incontornáveis e incontestáveis, quando nós sabemos que não pode ser assim, não é? Isto contraria o pensamento científico, mas a verdade é que eu acho que nós devemos ter noção de tudo que está ao nosso dispor para compreendermos o mundo e a vida, mas devemos também compreender que por vezes não vamos ser capazes de fazer tudo de forma individual e temos que pensar em conjuntos, populações. A biologia também nos explica isto, se formos para as ciências biológicas, não é? E mesmo em termos de conservação da natureza, a sustentabilidade, os grandes desafios que se colocam, a ideia de, pronto, nós agora estamos aqui a pensar em saúde mental e o que é a norma, a matemática nem explica o que é uma distribuição normal e a distribuição normal altera-se. Há uma evolução natural, há uma evolução biológica e há uma evolução que ao longo de muito tempo é também cultural. Há transformações, os padrões que nós defendemos agora, os conceitos que nós entendemos como sendo válidos vão sendo alterados, mas isto não quer dizer que não haja uma evolução natural. Mas a verdade é que quando nós vamos proteger uma espécie, salvar uma espécie, nós não salvamos a espécie, nós temos que pensar em grupos, temos que pensar em conjuntos. Por isso eu acho que a beleza de podermos estar aqui a discutir e a refletir sobre qual é o papel de cada uma destas áreas e o nosso próprio papel, resulta deste desassossego e conforto, é verdade, mas resulta desta oportunidade que temos em trabalhar em conjunto. Portanto, era só esse apontamento. Eu gostaria também de referir, eu acho que agora estamos a falar acima de tudo uns com os outros, com seres humanos, não é? Que é o mais fundamental de todas as artes. E quando a nossa colega Inês, é mesmo o nome, Eu sou Maria Inês, mas virei alguns no meu passado, virei na minha própria narrativa, fiquei Inês. Quando, é assim, temos de ter cuidado, não deixar, ou seja, nós não podemos ter medo de colocar questões. Acho que é muito importante perguntarmos para que serve a arte sempre, independentemente de nos incomodar ou não. Porquê? Porque a arte tem conceptualizações individuais, cada um saberá para que é que serve. E em alturas da vida serve para coisas muito distintas, e há artes muito distintas. Estávamos a falar do analfabetismo, por exemplo. É um conceito, certo? E quando eu referi há pouco dos concertos mais bonitos que fiz, foi exatamente para pessoas sem essa literacia, que tinham essa relação e esse aporte maravilhoso direto com a arte, sem necessitarem disso. Isso, claro que se compreende, mas também é importante percebermos isso e não criarmos tabus à volta de questões que têm que ser desenvolvidas, porque de facto, e como a doutora Margarida disse bem, há prioridades em qualquer sociedade. Nós somos todos uns privilegiados. Eu já vivi num país pós-guerra e, portanto, somos privilegiados em tudo. E quando os meus filhos se queixam do que quer que seja, eu digo-lhes sempre o mesmo. Tens água potável, tens água quente, tens comida, tens um teto, tens roupa, não te falta nada. Portanto, isto é importante, porque nós na sociedade em que temos tudo, e quando eu às vezes referia aqui a questão de em que ponto é que nós estamos a nível do progresso, claro que sim, que nós evoluímos imenso, obviamente, aqui em Portugal muitíssimo, nós temos uma nova geração muito mais bem formada, a vários níveis, e ainda bem. Mas, obviamente, as camadas sociais do extrato mais alto e médio têm possibilidades que as camadas mais baixas ainda não têm. E, portanto, como é que a cultura chega a todos? Acho que ainda tem que ser algo que tem que ser ponderado de outra forma. E nas escolas há trabalho que se pode fazer desde o início, desde que eles são muito pequeninos. Eu trabalho no conservatório, tenho a sorte também de ter alunos que têm a sorte de tocar um instrumento desde os 5 anos, 6 anos, até aos 18, não é? E, portanto, é muito interessante ver como a própria noção deles próprios, dos seus sentimentos, da sua forma de ver o mundo, se vai transformando nesse percurso, nessa relação humana que eu tive com eles. Muitas vezes estudam comigo dos 6 aos 18, portanto, muitas vezes passam mais tempo comigo individualmente que com os próprios pais, 90 minutos por semana, por mais incrível que isto pareça, e eu sei que isto soa um bocado assustador, mas portanto, essa relação que se cria é muito importante. Portanto, acho que devemos desmistificar, quando estamos a falar das doenças mentais, há pouco, que foi referido pelo Dr. Alexandre e depois por mim, por esse programa, e acho que sim, acho que é interessante desmistificar a própria doença mental como limitadora e olhar para ela como potenciadora de... Também tem muitos potenciais. Portanto, isso é uma área que não é minha, como é óbvio, é a vossa. E
E acho que é muito interessante percebermos essa evolução. A evolução da sociedade portuguesa. Temos tempo para mais uma... Não. Não temos tempo para nada. E queria agradecer mais uma vez também toda a gente. E nem foi preciso de matar. E desculpa. Ok, muito obrigada. Obrigada a todos. Nem foi preciso rematar porque a Bárbara já fez aqui o remate final, mas depois as conversas continuam sempre, para quem quiser e tiver disponibilidade, sempre tratamos mais. Muito obrigada. Obrigada.